Duas polêmicas estão em tramitação no Congresso Nacional. O Brasil deve quebrar patente das vacinas? Empresas podem ser autorizadas a comprar doses e furar a fila do SUS? Na Paraíba, uma faculdade que tentou fazer a aquisição foi desautorizada por decisão judicial. Mas, esta semana, a Câmara Federal disse sim aos fura-filas endinheirados. O projeto segue agora para o Senado em meio a protestos, entre os quais o do governador João Azevedo, que vê equívoco desastroso em permitir que grandes conglomerados tenham acesso aos estoques já limitados de vacinas, quebrando as regras dos grupos prioritários. O contrato da compra de 100 milhões de doses do governo federal com a Pfizer está sob risco. E eu preciso que o advogado Marconi explique aqui ou comente com a gente juridicamente o problema. Em relação a contrato, né, você quebrar contrato ou infidelizar contrato, né, passa a ser crime. Passa a ser crime, principalmente se tiver registrado, se tiver no documento estiver registrado, né, passa a ser crime. Então é uma situação complicada. Isso é lamentável, né, porque na realidade, quando há o contrato, principalmente no que tange a questão da vacina, certamente lá está embutido outros trechos dentro do contrato de confiança, né? Por exemplo, digamos, a eficácia da vacina. Eu gostaria que vocês frisassem esse número: 27 milhões de pessoas. Dá para repetir? 27 milhões de pessoas e de cidadãos brasileiros. É isso mesmo, gente. 27 milhões, esse número é o número exato de cidadãos brasileiros que estão na extrema linha da pobreza nesse país em decorrência da pandemia. Esses dados foram divulgados ontem pela Fundação Getúlio Vargas e, olha só, isso corresponde a quase 13% da população brasileira. Isso é em decorrência da pandemia, em decorrência dos altos níveis de desempregos causados pela pandemia e também por falta de política pública. Do secretário Tibério Limeira, que estão acompanhando o programa, ele diz o seguinte: professor União, se tiver uma chancezinha, avisa aí ao companheiro Fábio que o governo do estado da Paraíba já tem projetos e planos que essas pessoas que estão nesse nível financeiro, entendeu? Já tem projeto na questão da água e da luz. Boa tarde, Décio. Boa tarde, meus companheiros de bancada. Logo mais eu quero estar aí presente também, até porque eu preciso conhecer as novas instalações da plataforma, né? Eu dei uma espiada nas fotos e vídeos que Décio compartilhou e realmente está um espetáculo, né? Uma estrutura gigantesca. Estou com muita vontade, muita saudade de estar aí e muita vontade de conhecer essa estrutura extraordinária que Décio montou. Olha, e hoje eu quero meter meu bedelho no projeto de lei aprovado ontem na Câmara Federal, inclusive com o voto de 4 deputados paraibanos, a Edna Henrique, o Pedro Cunha Lima, o Leonardo Gadelha e o Wilson Santiago, aprovando a compra de vacinas por empresas. É a legalização, trocando em miúdos, vamos ser claros aqui, num português claríssimo, trata-se da legitimidade do fura-fila rico. Por que eu digo isso? Há sempre o argumento de que, bom, o importante é garantir a imunidade, o importante é ter agilidade no processo de vacinação, né, para conter a disseminação desse vírus tão letal, tão voraz. Sim,
É isso que tem que ser feito, é isso que deveria ter sido feito. E se tivesse sido feito, hoje o Brasil não seria o epicentro da pandemia, um terror para quem vive aqui, um assombro para quem nos espia de fora. O Brasil ontem bateu mais um recorde de mortes, mais de 4.000 pessoas foram sepultadas ontem, enquanto o presidente dizia aos seus admiradores que resolveria isso em 1 minuto, bastaria pagar as grandes emissoras de televisão do país. Eu fico imaginando, eu faço aqui uma pausa e daqui a pouco eu volto ao assunto dos furas-filas endinheirados, porque eu fico imaginando, até aqui, pela misericórdia de Deus, a minha família foi poupada. Mas eu já perdi amigos, pessoas muito próximas, tenho amigos entre a vida e a morte, e eu fico imaginando a dor terrível, duplicada, triplicada, que declarações desse tipo provocam nas famílias enlutadas. Porque, a grosso modo, e eu acho que não existe outra forma de Bolsonaro tratar as coisas que não seja na grosseria, ele diz o seguinte, que essas mortes são mentirosas, essas mortes não são de verdade, não aconteceram, esses brasileiros não existiram e não partiram. É realmente muito lamentável. E olha, vou dizer uma coisa, como um jornalista há mais de 30 anos nessa profissão, eu não tenho a menor dúvida que, com muito dinheiro, muitas emissoras, muitos grandes conglomerados de comunicação omitiriam sim os dados de morte. Essa não é uma história nova no jornalismo brasileiro, infelizmente. Primeiro, boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar aqui. Falar em educação num momento como esse, eu acho que é essencial e primordial. Talvez se a gente tivesse uma sociedade bem mais preparada em sua educação, a gente estivesse enfrentando bem melhor a pandemia. E a gente vê países como Islândia, como Finlândia, como Noruega, como a própria Nova Zelândia, são países que são mais bem educados e se prepararam para isso como nação. Hoje enfrentam a pandemia com mais maestria, com mais qualidade, é mais fácil. O povo educado é mais fácil de enfrentar um momento como esse. A gente acredita muito que é essa educação que vai dar mais consciência. Na verdade, o problema da pandemia não é só um problema de governo, é um problema da nossa sociedade, que precisa ter mais consciência do seu papel, né? Num momento como esse, a gente tem que ser mais solidário, tem que ser mais altruísta, pensar no colega, no amigo. Tem muita gente passando fome, Décio. Tem muita gente passando fome. Saber se a sua região, se as suas bases foram contempladas com estradas, algum tipo de obra. Décio, eu vou falar aqui não só como um deputado da base do governador, mas eu acho que o Brejo, onde é a minha região de atuação, nunca teve, mas nunca, um conjunto de investimentos tão grande como está tendo. 50 anos de espera. Então o Brejo, eu me sinto muito feliz e eu já mandei a fazer até um outdoor para botar o governador, agradecendo ao governador pelo que ele está fazendo pela região do Brejo. Porque num período de crise como a gente está, quase R$500 bilhão ser investido, Décio, não é para qualquer um. Eu acho que a gente tem um grande governador. A Paraíba tem um grande governador, porque no momento de crise como a gente está e a gente tem um investimento desse, é algo fantástico. Marcelo, boa tarde, Sérgio Botelho. Você está no ar. Boa tarde, irmão. Boa tarde, meu caro Décio. Boa tarde, Marconi Ferreira, Fábio Alcucho, Ítalo Aleph, professor União, meu velho amigo, J. Filho e Adriana Bezerra, querida amiga, ela que está em home office. Boa tarde também ao deputado Chior, não é? O deputado Melchior. Em primeiro lugar, Décio, é uma satisfação enorme participar desse programa, cada dia mais prestigiado, formado aqui em Brasília com relação ao 360 graus. Olha, Décio e demais companheiros e companheiras, gostaria de destacar nesta minha primeira intervenção no programa uma questão, entre outras, né, que vem opondo o Executivo e o Legislativo Federal, mas também o Judiciário. Eu falo da Lei de Segurança Nacional, um instrumento estabelecido ainda pela ditadura e que pode servir de meio para o governo federal investir contra simples adversários políticos, principalmente com relação ao artigo 26, que fixa a pena de 1 a 4 anos de prisão para quem caluniar o chefe de um dos 3 poderes. Bem recentemente, a Defensoria Pública da União impetrou uma ação
com pedido de habeas corpus coletivo para que a Lei de Segurança Nacional não possa ser usada para investigar críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Na petição, a Defensoria Pública destaca que a proliferação desse tipo de inquérito vai impactar o livre debate de ideias, característica predominante de qualquer democracia, provocando intimidação autoritária pelo uso do medo e da criminalização da manifestação de pensamento. Assim se manifestou a Defensoria Pública da União. A iniciativa é uma resposta à prisão recente de 5 pessoas em Brasília, enquanto estendiam uma faixa de protesto contra o presidente Jair Bolsonaro na Praça dos Três Poderes. A Defensoria Pública enfatiza ainda que esse tipo de situação tende a provocar uma confusão entre a simples manifestação de opinião pública com crimes graves contra a segurança nacional. O Supremo se mostra empenhado em decidir sobre o pedido da Defensoria Pública, promovendo uma reforma da lei com manutenção de dispositivos voltados para a defesa da democracia. O objetivo é derrubar trechos que abrem caminho para enquadrar adversários políticos. A lei é vista como imprescindível para o prosseguimento dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos que apuram ameaças a ministros e movimentos que defendem o fechamento do Congresso e do Supremo. A gente agradece a sua participação. Mais um programa 360 graus, hoje com a estreia do Sérgio Botelho, Birô de Imprensa Direto de Brasília, e mais essa companhia luxuosa, Marconi Ferreira, Fábio Augusto, Ítalo Aleph, J. Filho, Adriana Bezerra e Professor União. O Rudinei, no apoio lá no Brejo Curimataú. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia.